Boa tarde, são 15 horas e 8 minutos, hoje é dia 11 de novembro, nós estamos iniciando o Conexões 2021, a nova era da complexidade. Mais um evento de educação, complexidade e altas habilidades, realizado pelo Instituto Alfa-Lume, ONG de impacto social aqui da cidade de São José dos Campos, para toda a região, para o Brasil e para o mundo. Este evento tem o apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolim, do Combrasde e da Stone. Nós gostaríamos de convidar ao palco virtual a nossa diretora, fundadora do Instituto Alfa-Lume, Nuricel Villalonga Aguilera. Olá, boa tarde. É um super prazer estar com todos aí. É um encontro muito especial que nós temos muito carinho por esse evento, e que a gente busca trazer excelentes referências para esse diálogo que é o Conexões. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma pequena apresentação onde nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Está visível, Marcos? Super visível. Tá. Então, vamos lá, gente. Bom, qual é a ideia? Por que a gente, do Instituto Alfa-Lume, iniciou esse trabalho, né? Esse Conexões, antes Fórum de Soluções em Educação e agora Conexões, já a segunda edição. Por quê? Bom, o significado de conexão, gente, é ligação, é amarração, é contato, é vínculo, é união, e também ela representa coerência, concatenação, nexo, relação, e na informática, ligação entre computadores, conexão à internet, e para nós o evento é tudo isso. Ela é uma união de pessoas, é uma união de análises e coerências, e mediada por computador para que não tenha limite no acesso, não tenha limite no alcance. Conexões, para nós, é um espaço virtual para reunir pessoas em torno de questões sobre o conhecimento e a educação. É um convite para unirmos nossas mentes na reflexão sobre um fluxo de mudança vigente e que, de modo é importante inferir nessa transformação. Como nós vamos nos conectar e entender que tipo de ação nos cabe dentro dessa transformação. A nova era da complexidade é o tema que a gente traz agora com Conexão, porque o Conexões, ele sempre privilegia as transformações que ocorrem naquele momento histórico, no nosso momento histórico. E hoje, um olhar reducionista, um olhar simplista, ele não cabe mais em nenhuma estrutura social, muito menos em estruturas educacionais. Nós temos que ter uma noção clara da complexidade, e não no sentido de dificuldade, mas complexidade pela teoria da complexidade de Morin, ou seja, de uma rede interconectada de ações, e esse olhar sistêmico, ele é absolutamente necessário para que sistemas educacionais, escolas, possam efetivamente preparar jovens e crianças para o mundo, para a sociedade do hoje e do amanhã. Por isso, o tema Nova Era da Complexidade vem como principal fonte de informação para essa segunda edição. Morin diz: a complexidade é a ordem dentro da desordem, ou a certeza da incerteza. E nós tivemos um momento histórico onde isso ficou extremamente claro, onde tudo
assim, ficou completamente incerto e a sociedade global teve que se reinventar, teve que dar conta de estruturas completamente impensadas ou completamente inesperadas. E isso não acaba aí, né? A pós-pandemia, aquecimento global, essa sociedade e essa economia globalizada, todos esses esquemas mundiais, eles trazem ordem dentro de uma grande desordem, eles trazem incerteza, e essa é a maior certeza, como diz Morin. E por isso, de novo, olhar simplista não cabe mais, não é viável para conduzir uma educação e uma escola que possa efetivamente preparar pessoas. Então, uma nova era está sendo criada pela complexidade, gente, pela convergência entre novos materiais, novos modelos, tecnologias, relações humanas e sociais, e a sua influência na construção da identidade de estudantes, né, de adultos, jovens e crianças. Todas essas inferências, todas essas ações, elas modificaram a estrutura de construção de identidade, de interrelacionamentos, relações familiares, relações estruturais. Isso tudo tem que ser avaliado, isso tudo tem que ser repensado, analisado, acompanhado, para que você consiga dar conta da mudança. Então, tudo isso está mudando a sociedade e abrindo múltiplas oportunidades, é verdade, mas também muitas ameaças. É necessário que você tenha ciência muito ampla de tudo isso. E, para tanto, para encontrar caminhos para a educação em meio a essas incertezas, realmente requer um olhar atento, conexão com boas referências e protagonismo para corrigir a rota com a constância necessária. E o Conexões traz essas referências, traz essas reflexões, traz pessoas incríveis que estudam, que trabalham, que pesquisam, que desenvolvem, que refletem sobre essas questões que podem nos ajudar a reinventar as estruturas para que elas possam ser efetivas e eficazes. Eu queria falar um pouquinho sobre o Instituto Alfa Lumen. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos que busca soluções de impacto social com pesquisa, desenvolvimento e aplicação de projetos de inovação e metodologias de aprendizagem, tecnologias digitais voltadas para ações educativas e que busca democratização no conhecimento e, principalmente, apoio ao talento, com vistas a ampliar oportunidades prioritariamente a adultos, jovens e crianças de baixa renda ou em vulnerabilidade aqui no Brasil e no exterior. Bom, nós temos inúmeros projetos sociais, projetos educacionais, como Olimpíadas, como o Alfa EdTech para jovens e adultos, o Alfa Saúde Mental, o Alfa Games, o digital, e, enfim, uma série de projetos e startups sociais que trabalham em todas essas questões, sempre orbitando em torno de processos educacionais que visam desenvolver e ampliar oportunidades para jovens, adultos e crianças com altas habilidades e para jovens e crianças e adultos de todo o país em vulnerabilidade. Nossa entidade, nosso instituto tem várias certificações, né, desde sem fins lucrativos, entidade pública municipal, estadual, registro no CMDCA, no CMAS, é membro do PEUNESCO, tem certificação pela Global Giving, pelo SEBAS, é auditado, tem prêmios, enfim, é uma entidade séria que trabalha e busca pelo bem e pela educação. Esses são alguns dos nossos parceiros de construção de soluções para uma sociedade melhor. Nós temos a Demicart, a Cloudwalk, a Cummins, a Ball, as fundações Brava e Bering, a Stone, grande parceira, a Farfetch, a Hash, a Vita, e instituições de referência em educação, como o ITA e o MIT Brasil, e todo o poder público aqui
da região, né, a Prefeitura de São José dos Campos, que tem sempre nos apoiado em muitos projetos locais, regionais e nacionais. Aqui está o Instituto Alfa Lumen, convidando todos vocês a serem parte desses 3 dias de palestras sobre complexidade e sobre educação para altas habilidades. É necessário que a gente tenha esse olhar sistêmico e entenda o que é complexidade e como é que é a estruturação de um olhar que percebe, que trabalha, que visualiza, que dá conta da complexidade dessa nossa era, desse nosso momento histórico, que requer muita habilidade sistêmica, que requer que todos estejamos abertos a nos adaptar, nos transformar e a crescer nessa visualização. Tem uma frase que eu gosto muito, gente, que é assim: eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo como nós somos, né? Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E se nós queremos transformar o mundo, nós precisamos transformar o nosso olhar, para que nosso olhar possa permear a clareza que o momento exige. E é responsabilidade nossa como educadores, como referências, como detentores de compartilhar conhecimento, de que a gente tem essa percepção para poder ajudar a nova geração, as crianças e os jovens, a darem conta do que vem pela frente, que é o inesperado. Então, vamos lá, e daqui a pouquinho nós vamos ter, então, nosso primeiro painel, as palestras, e nós do Instituto Alfa Lumen esperamos que seja extremamente produtivo, que vocês gostem muito e que possa contribuir de várias maneiras para essa nossa trajetória nesse novo espaço tão revolto e tão cheio de desafios. Muito obrigada, gente. Agradecemos, Maricel Villalonga Aguilera, nossa diretora fundadora do Instituto Alfa Lumen. Lembrando que nós temos um nosso portal, www.alfalumen.org.br. Vocês vão conseguir visitar e conhecer todos os nossos projetos desenvolvidos pela ONG. Lembrando que este evento, Conexões 2021, a nova era da educação, ele seguirá com o primeiro painel sobre complexidade com as convidadas Marina Weinstein e Pedro Demon, com a moderação de Nuricel e a professora Débora Diniz. Esse painel ocorre nesse intervalo a partir das 16 horas às 17h30. Em seguida, nós temos mais um intervalo. O painel 2 de altas habilidades será feito pela convidada Denise Arantes e Vera Pereira, com a moderação da Maria Cristina Pavani, coordenadora do Instituto Alfa Lumen. Mais uma vez, teremos mais um intervalo e finalizamos o primeiro dia do Conexões a partir das 20h30 até as 21h45, com a palestra magna do filósofo Luiz Felipe Pondé, com a moderação de José Lucivaldo e Emanuel Santiago. Nós teremos, a partir de amanhã, mais informações, porque logo cedo nós já temos um painel sobre boas práticas na educação, que trará os projetos do Instituto Alfa Lumen, junto com o Decolar de São José dos Campos, e teremos a presença do professor José Lucivaldo e Yuri Duarte, pelo Instituto Alfa Lumen, e Edilene Cleto, pelo Decolar. Na sequência, nós teremos, a partir das 14 horas, o painel 3, Altas Habilidades, com Ângela Virgolin e Maria Lúcia Sabatella, com a moderação da Nuricel. Às 16 às 17h30, o painel 4, Complexidade, Isabel Petralha e Maria Cândido Moraes. Às 19h20, encerramos o segundo dia, na sexta-feira, com a palestra da Viviane Mosé. Seguimos para o terceiro dia, no sábado, com a palestra magna da Nuricel Villalonga Aguilera, às 10 horas da manhã, de altas habilidades. Às 15 horas, mais uma palestra à quarta sobre complexidade, Nuricel e Ana Maria de Grado Récio, com a moderação da professora Débora Diniz. E encerramos com altas habilidades, com a presença internacional de Joseph Renzulli, com a moderação de Arthur Covatti e Ângela Virgolin. Serão 3 dias de eventos,
e no nosso site www.alfalume.org.br nós teremos toda a programação, todas as informações e os links para aqueles que se inscreveram no Simpla. Agradecemos a presença de todos e teremos aí um intervalo de aproximadamente 30 minutos. Muito obrigado e nos vemos até lá. Boa tarde, são 16 horas em ponto. Retornamos para a primeira atividade do painel sobre complexidade, aqui no Conexões 2021, a nova era da complexidade. Este evento é a segunda edição, é realizado e promovido pelo Instituto Alfalume, ONG de Impacto Social da cidade de São José dos Campos. Tem o apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolim, do Combrasde e da Stone. Eu gostaria de anunciar que teremos 2 convidados, palestrantes, Pedro Demo e Marina Weinstein, e a moderação ficará por conta da nossa diretora fundadora do Instituto, Nuricel Villalonga Aguilera, e a professora Débora Regina Diniz. Gostaríamos de convidá-las para abrirem as suas câmeras, por gentileza. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, compartilhando esse momento com vocês e com 2 convidados absolutamente especiais, como o Pedro Demo e a Marina Weinstein. Pessoas incríveis nas suas áreas e referência nessa teoria da complexidade e educação. Então, é um privilégio e agradecemos profundamente a presença de vocês, Pedro e Marina, né? Mais uma vez, nos prestigiando aqui nesse evento para compartilhar conhecimento com todos. Muito obrigada, gente. Débora. Boa tarde a todos, é um prazer estar novamente nesse evento, né, para compartilhar conhecimento, compartilhar informações. Vou ler aqui a mini bio do professor Pedro Demo, que vai iniciar a palestra, então, sobre complexidade. O professor Pedro Demo é PhD em Sociologia pela Universidade de Saarbrücken, Alemanha, e pós-doutor pela Universidade da Califórnia. Atualmente é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, onde tem atuação acadêmica destacada na política social e na metodologia científica. Publicou mais de 100 livros, muitos deles nas áreas de política social, educação e metodologia científica. Desde o final dos anos 80, dedica-se ao desafio de formação permanente de professores. Seja muito bem-vindo, professor Pedro Demo, você tem 30 minutos para sua apresentação. Boa tarde a todos, muito obrigado pela apresentação. Eu preparei uns slides, se alguém iria passar para mim aí, pode ser? Já está no ar, professor. Tá certo, já estou vendo. Então, posso começar? Fique à vontade. A casa é sua. Muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade. Vocês são muito gentis em lembrar de mim, me convidar sempre de novo. É uma grande satisfação estar aqui. Nós vamos todos aprender juntos. É um tema super importante e também vamos levar em conta que o Morin fez 100 anos, né? Então é uma figuraça, uma figura importantíssima da nossa vida, né? E ele tem todo o mérito em ser lembrado sempre de novo, e eu quero também fazer essa pequena apresentação também em homenagem a ele. Então, a realidade não é apenas linear. Então, vou começar por aí, porque é o que a ciência normalmente coloca, a ciência positivista, a ciência canônica,
acha que a realidade é apenas material, lógico-experimental, linear, sequencial, e se alguém quer uma imagem mais própria disso, é a realidade que está dentro do computador. O computador trabalha algoritmos que são sequenciais, que são lineares, que são matemáticos, que são formais, que são lógicos. É nisto que a ciência tradicional acredita. Nós estamos dizendo aqui, então, que a realidade não é apenas linear. E isso não é uma constatação de agora. Os seres humanos, de uma maneira muito interessante, sempre acreditaram que a realidade não era só linear e nem material. Por exemplo, nós não temos nenhuma prova empírica da existência de Deus. Mas quanta gente acredita em Deus? Deus não é um ente empírico, então ele não aparece empiricamente. Mas muita gente acredita que nada é mais real do que algo que não é material. Deus, o além, a divindade e dimensões do gênero. Então, os seres humanos sempre colocaram em xeque essa ideia de uma realidade apenas binária, simples, sequencial, matemática. Sempre viram a vida como muito complexa, muito complicada, muito difícil de conduzir e de ter o controle dela, cheias de dimensões contraditórias, cheia de dinâmicas que a gente não dá conta, começando por nós mesmos, a gente não sabe bem quem somos. A gente fica atrás disso a vida toda e morre antes de saber. Claro, a religião acha que tem uma resposta, também vamos respeitar isso, não estou tratando aqui de religião, mas a ciência não sabe resolver isso. Então, a realidade abriga outras dimensões ditas complexas. E aí, então, é uma relação, sobretudo, com a realidade evolucionária, principalmente viva. Então, hoje há um certo consenso de que a vida é uma entidade complexa. Ela tem partes lineares, porque ela é material. Ela também é lógica. Ela também pode ser formalizada. Ela pode ser mensurada. Mas ela substancialmente ultrapassa essas dimensões e é uma realidade que está em formação, em devir. É imprevisível. O que é linear é previsível. Então, nós podemos prever tranquilamente aquilo que a gente coloca no computador linearmente, sai do outro lado linearmente, dá para prever. Porque, no fundo, é uma reprodução. A vida tem um lado reprodutivo, mas tem um lado também criativo, alternativo, ambíguo, intenso, bem diferente de uma realidade apenas material. O reducionismo positivista lida apenas com a parte lógico-experimental da realidade. Então, o método assim pede, e nós chamamos de ditadura do método quando o método acaba definindo a realidade. Nós entendemos que o método é instrumental. Ele existe para ser servi-lo, digamos assim, para ser um instrumento de captação da realidade. Mas ele acaba definindo a realidade, quando a gente só considera real aquilo que está no método. Então, com isso, a gente deixa fora um monte de coisa, um monte de dimensões. Eu acho que é uma grande truculência nós agirmos assim com a realidade. Considerar real apenas aquilo que cabe no método. Então, toda a questão dos valores humanos, da vida evolucionária, das expectativas e esperanças, das intensidades, da felicidade e tantas outras dimensões ficam fora porque não cabem no método. Fica fora, inclusive, a religião. Nós podemos não achar uma coisa muito positiva a religião, porque ela tem realmente lados extremamente negativos, mas é um fato que a humanidade sempre valorizou a religião até hoje, a ponto de hoje nós acharmos que a tese da secularização não deu muito certo. Evidentemente que o mundo se secularizou imensamente, a igreja recuou imensamente, mas a religiosidade, a espiritualidade continua uma dimensão fundamental
da vida. E a gente diria que nem só dos seres humanos, também de toda a vida que nós temos no planeta. Então, a referência principal da complexidade em geral é a questão da vida, da sociedade, que é um pedaço da vida, mas hoje também a gente transporta isso para a questão planetária, a vida no planeta, ou então a vida no universo, que é, então, uma referência absolutamente fundamental para remodelarmos o que é ciência, porque a ciência não está entendendo bem a vida. Reduz a vida apenas àquilo que é material, aquilo que é mensurável, aquilo que é computável, e a vida é muito mais que isso. Podemos ir em frente, por favor. Professor Pedro Demonstro, só vou pedir para o senhor abrir a câmera. Ué, minha câmera tinha aberto. Engraçado. Ela desapareceu, não sei por quê. Tá bom, obrigado. Então, alguma consideração sobre essa questão também muito complicada. Toda explicação é reducionista, então é muito importante para quem gosta da complexidade entender que nós não entendemos a realidade complexamente. Nós entendemos a realidade simplificadamente, porque toda teoria é uma simplificação. Toda fórmula matemática é uma tremenda simplificação. Sempre que a gente quer entender uma realidade, a gente só entende e se simplifica. Explicar é simplificar. Então, não dá para complexificar. A realidade é complexa, sim. Mas, para entender a realidade, eu preciso teorizar. Preciso aplicar artifícios de simplificação. Na metodologia científica tem um capítulo interessante, muito antigo, aliás, chamado A Navalha de Ockham, que foi um frade que colocou a ideia interessante de que, quando existem várias explicações da realidade, a mais correta é a mais simples. Não é a mais complexa, é a mais simples. Por isso que a gente gosta tanto de colocar tudo numa fórmula matemática, que é a simplicidade da simplicidade. Então, vamos distinguir duas coisas. Existe um reducionismo natural. A nossa mente, quando encontra algo que não sabe explicar, geralmente dá 3 lances. Primeiro, procura nela o que é familiar. Porque ela, encontrando alguma coisa familiar, já vai entendendo alguma coisa. Segundo lugar, procura nela o que se repete, que, na verdade, também é o vício, porque entender a dinâmica por aquilo que não é dinâmico, pela lei, pela regularidade, pela forma, é uma interferência. Mas nós temos como primeiro impulso essa busca por aquilo que se repete. Então, toda a teoria lida com padrões repetidos. Quando a gente, por exemplo, diz o treinador de futebol precisa saber ler o jogo. O que é ler o jogo? É procurar no jogo, na dinâmica do jogo, aquilo que se repete, os padrões que se repetem, a estratégia de jogo, as táticas, o modo repetido como o jogo é conduzido, para você fazer um contra-jogo, fazer uma contra-estratégia. Então, este reducionismo é natural. E o terceiro lance é, quando a gente não dá conta nem pelo familiar, nem pelo repetido, a gente faz uma teoria. E a teoria, na verdade, é uma elucubração mental, é uma formulação mental que parte de hipóteses da realidade, mas é uma enorme simplificação, como é todo o texto. Então, todo mundo sabe que o texto tem muito menos do que aquilo que a gente tem na cabeça, porque o texto é uma forma. O texto é um código, e no código nunca está tudo. E vamos distinguir isso, então, do reducionismo positivista, que reduz, então, a realidade apenas àquilo que é linear, aquilo que é mensurável, aquilo que é experimentável. Isto, então, é o exagero. Isso, então, eu acho que está completamente errado, e é um movimento, então, mundial, hoje muito interessante, de sair dessa arapuca, sair dessa prisão. Então, nós temos também que ter a humildade de reconhecer que não há teórico final
não o teórico completo. Então, mesmo que a gente queira dar conta da complexidade, a gente procede pela via da simplificação. A gente precisa explicar simplificadamente o que é complexo. Se a gente complexificar, ninguém vai entender nada. Podemos ir para frente. Dimensão da complexidade. Então, a complexidade tem de interessante, principalmente as dimensões ligadas à vida, à sociedade, que são dinâmicas ambíguas. Então, por isso é um conceito muito importante. O conceito de poder é ambíguo. Ele pode ser bom e pode ser mau. Nós, inclusive, temos uma tendência muito grande de ver no poder o lado mau. O ser humano pode ser bom, pode ser mau. É ambíguo. Então, ele não é linear. Você não pode prever. Você não pode dar conta disso matematicamente. Você pode até tentar se aproximar. Por exemplo, pegando a história de uma pessoa, colocando com alguns valores matemáticos nessa história com pesos atribuíveis, vamos dizer assim, né? E projetar para frente, mas supondo que se mantenha o padrão. A gente só pode jogar para o futuro o padrão que a gente já viu, se ele se repetir. Se não se repetir, a previsão não procede. Então, com o ser humano exatamente acontece isso. Nós temos um modo de nos comportar. A gente não inventa o comportamento a cada 5 minutos. A gente se comporta consistentemente, reprodutivamente, mas isso não é determinista. A gente pode mudar e muitas vezes mudamos profundamente o comportamento por alguma razão histórica da vida. O que está também dentro da complexidade são as dinâmicas intersubjetivas. E aí está também a questão da consciência que até hoje a ciência não entendeu. O cérebro humano é um órgão tão complexo que ainda não sabemos bem o que é. Ele tem um lado material. Ele é mensurável. Por exemplo, sabemos que ele tem 86 bilhões de neurônios e outros tantos trilhões de conexões de sinapses e coisas do gênero do cérebro. Não é? Então, nós podemos quantificar, devemos quantificar, mas a dinâmica intersubjetiva, a consciência, a emoção, o afeto, a reciprocidade, a empatia, são dinâmicas profundamente complexas, que a gente não consegue dominar pela instrumentação positivista, e isso deu aso. Na minha área, por exemplo, na área de ciências sociais, a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa se dedica a fenômenos intensos, não extensos. Os fenômenos intensos também são extensos, como nós todos. O ser humano é extenso também, mas ele tem uma dimensão intensa. E lá é que nós vamos chegar com a pesquisa qualitativa, a gente não quer saber apenas no questionário, perguntar coisas usuais, triviais e ter uma resposta sim ou não, mas você quer conversar, você quer entender, você quer compreender, você quer penetrar com a devida licença na vida do outro para acompanhar uma dinâmica complexa e chegar mais perto dela. Isso também existe hoje na física, sobretudo na física quântica, que eu vou só aqui apenas mencionar. A luz é matéria e é onda. Então, essa foi uma descoberta enorme. A luz, quando a gente observa, é matéria, e quando a gente não observa, é onda. E também aí tem um grande quiproquo, que a gente observando os átomos muda o átomo. Quer dizer, o observador é parte daquilo que ele observa. É uma tremenda complexidade. E os átomos são incertos, são imprecisos. A gente sempre julgou que as órbitas dos átomos são perfeitas. Não tem nada de perfeito na natureza, nem na realidade subatômica. Então, isso é muito interessante ver que a própria matéria admite a não matéria. Que seria o caso, então, repensar o que é matéria. Nós temos uma visão assim dura, literalmente, da matéria, como algo material, mensurável, é perceptível, que nunca muda, que sempre está aí, e não é verdade. O mundo atômico é um turbilhão. Podemos passar.
Lugar da linearidade. Também isso é importante perceber, porque a gente pode ficar muito animado com a complexidade e já esquece que nós também somos lineares. Então, as tecnologias são lineares e usam a linearidade para serem seguras. Então, é muito importante, por exemplo, eu ter um carro que anda todo dia do mesmo jeito. Se ele fosse como um ser humano, que de repente um dia não quer andar, ou fica doente e já não quer andar, né, ou resolve no meio do caminho voltar, não presta. Nós temos que ter um carro assim quadradinho, que sempre a gente liga do mesmo jeito, ele anda do mesmo jeito, ele volta do mesmo jeito, ele estaciona do mesmo jeito. Então, a linearidade é muito importante para nós, porque ela nos dá a sensação de segurança. É uma sensação, porque nunca é segurança total, porque o carro pode quebrar, o carro pode não funcionar, o carro fica velho, o carro se usa, se desgasta e assim por diante. Mas as tecnologias, elas têm um funcionamento formidável pela sua repetição, como é um computador. O computador não inventa moda, não fica doente, não tem mau humor, não faz greve, não deixa de trabalhar porque cansou. Não tem isso. O computador é linear e nós queremos que ele seja assim. É importante que ele seja assim. Então, vamos também colocar as coisas nos seus devidos lugares. A realidade é uma complexidade absurda, mas ela tem um patamar linear. E é nesse patamar linear que a gente faz as tecnologias, leva a vida com segurança, aí as coisas são mais ou menos previsíveis, não é um turbilhão atômico onde a gente não conseguiria jamais se encontrar, é algo que a gente pode manipular. A vida é insegura, aberta em vir a ser. E a gente inventa, então, seguranças, às vezes fictícias, porque a gente não pode viver do caos. A gente não pode sequer ter uma ideia caótica de caos. Se é uma ideia, é ordenada. E por isso falamos de caos estruturado, que é uma grande besteira. Se é caos, não é estruturado. Mas a gente tem a expectativa mental, evolucionária, de que mesmo no caos, nós vamos encontrar alguma lei, alguma estrutura, alguma invariante, alguma frequência, algum padrão de comportamento. Então, veja como as coisas são também interessantes nesse sentido, né? Não é só que a visão positivista linear deturpou muito a realidade, não faz justiça à realidade social, à vida e assim por diante. Claro, isso nós vamos manter, e Morin brigou a vida toda por isso, mas também a gente tem que ver que nós precisamos do lado linear. A gente só vai à Lua e volta em segurança linearmente. Se o foguete não fosse linear, talvez não voltasse. Então, é importante esse tipo de coisa. Medimos tudo para manipular também, é uma mania nossa. Por exemplo, o que a gente fala muitas vezes, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Não tem alma pequena, a alma não tem tamanho. Mas a gente põe um tamanho para qualificar. E fica bem, fica compreensível. Quer dizer, a gente lineariza a complexidade para dar conta dela. A gente só dá conta da complexidade se a simplificar. E um exemplo muito importante é a felicidade, que nós podemos ver linearmente, como um padrão repetido, como momentos felizes repetidos, ou complexamente, como um grande projeto político que sobe e desce, vai e vem, tem altos e baixos, começa e nunca se completa, tem que ser cuidado todo dia como uma plantinha que tem que ser regada. É um projeto extremamente complexo, como é, por exemplo, o sentido da vida. A ciência não tem resposta, ela não sabe o que é o sentido da vida, inclusive despreza. O positivismo despreza essa preocupação, mas os seres humanos precisam de sentido na vida. Então, é uma complexidade que a ciência não está conseguindo manter. Vamos passar. Epistemicídio. Coloquei essa ideia aqui porque é uma ideia, na verdade, mais do Boaventura dos Santos, mas ele se inspirou muito no Morin, sobretudo na epistemologia do Sul,
que Morin tinha em mente naquela vez que ele falou isso, o sul da Europa, o sul latino da Europa, aí, a Espanha, Portugal, Itália e coisas do gênero, e o Boaventura dos Santos então aplicou para todo o sul, o planeta do sul, que é a parte mais subdesenvolvida do mundo e que tem direito a ter o seu tipo de conhecimento. Epistemicídio é um palavrão meio feio, mas significa que o positivismo gostaria de ser o único conhecimento válido e exterminar os outros conhecimentos. É um tipo de supremacismo, é um tipo de negacionismo dos outros conhecimentos. Enquanto que, dentro da complexidade, nós vemos de outra maneira. A vida é tão complexa que precisamos de todos os saberes. Não dá para ficar só com a ciência. A ciência é um trunfo enorme. A ciência, possivelmente, é uma das maiores autorias humanas jamais inventadas. Nós mudamos o nosso modo de ver, nós mudamos a nossa proposta de vida, inclusive o modo como trabalhamos no planeta, com ciência. Mas ela não resolve tudo, porque a vida é complexa demais. A ciência tem como grande trunfo desconstruir a realidade e o discurso sobre a realidade, como fez Galileu com o Papa. Ele desconstruiu a ideia de que o Sol amanhecia, não, quem amanhece é a Terra, não é o Sol. E também o discurso sobre a realidade, a teologia da realidade daquela época que ele tentou, então, questionar. Então, esta é a força da ciência. A força, sem força, o melhor argumento, como diz Habermas. E ao lado da ciência tem outros saberes muito importantes, como são os saberes identitários, que nós não podemos matar. Por exemplo, os indígenas têm o saber deles. É fundamental para eles. Não é ciência como nós entendemos ciência. Nem eles querem que seja ciência. Mas para eles é vital. É fundamental ter essa noção de identidade. Como é sabedoria, como é bom senso, como é religião, e assim por diante. E nós chamamos de colonialismo eurocêntrico essa ideia de simplificar tudo como ciência, ignorando que existam outros tipos de conhecimento. O ser humano é tão complexo que precisa de todos esses saberes, de todos esses aportes, de todas essas achegas fundamentais. E a ciência também deixou fora muita gente. Deixou fora as mulheres, deixou fora os negros, deixou fora os indígenas, deixou fora minorias. Veja como a realidade é muito mais complexa. Então, nós estamos pleiteando hoje uma ciência complexa. Uma ciência na qual caibam todos, e não apenas o positivismo. Vamos passar. Para ser feliz, e aí eu vou terminar. Vou então fazer uma teorização assim, um pouco em torno da felicidade, porque eu andei muito atrás desse tema uma vez, publiquei alguma coisa, então vou colocar aqui um pouquinho. Primeiro, quando a gente pesquisa felicidade, não pode fazer como faz um survey. Chegar na pessoa e perguntar, você é feliz? A chance dele responder que é de quase 80%. Por quê? Não porque ele seja feliz, mas porque ele quer se livrar da pergunta, que é uma pergunta chata. Se você quiser saber se ele é feliz, tem que andar 1 quilômetro com ele. É uma metáfora para dizer que você tem que conseguir a confiança dele para perguntar se ele é feliz. Então, perguntar se alguém é feliz no ambiente de confiança pode vir uma resposta inteligente. Perguntar se alguém é feliz de supetão, só vem uma resposta quadrada. A resposta linear quadrada não presta. Nós precisamos de uma resposta complexa. Felicidade é complexa. Então, primeiro, felicidade não vem de autoajuda. Por que a autoajuda não presta? Porque é simplória, porque é simplificada, porque é linear, porque é uma fórmula pronta. A vida não é assim, muito menos a felicidade pode ser montada assim.
que é a felicidade, então? Um projeto político aberto. Político no bom sentido, da politicidade. É algo que nós temos que construir. E se a gente não cuida, se desfaz, rui, cai. Então, a felicidade nós temos que fazer. A gente não encontra pronta, não encontra feita. A gente tem que arrumar. E é por isso também que sendo uma coisa que nós temos que fazer, todos podem fazer. Não é só aquele que tem um doutorado que pode fazer porque sabe alguma teoria. Não é só o rico porque tem dinheiro. O pobre também pode fazer. Por exemplo, num livro interessante da Graham, Os Camponeses Felizes e os Milionários Miseráveis, que foi uma experiência de vida dela muito interessante, uma economista que tentou chegar ao fenômeno. Veja a história dela como é interessante. Ela sempre achou, como economista, que a questão material seria a chave na felicidade. Ela caiu do cavalo. Conclusão maior à qual ela chegou: os camponeses pareciam felizes, os milionários miseráveis. Então, para ser feliz, não dá para ir em linha reta. Não dá para só ter uma conta bancária gorda. Para ser feliz, é preciso uma montagem própria. É preciso uma autoria formidável, que aproveita todas as oportunidades da vida. Então, o material é parte. Dinheiro não precisa fazer mal. Mas qualquer pesquisa interessante de felicidade vai logo dizer: dinheiro é parte, mas não é a melhor parte. Não dá para dizer que para ser feliz precisa dinheiro. Não. Para ser feliz precisa cabeça, precisa amigo, precisa companhia, precisa compreensão, precisa reciprocidade, precisa participação, que são todas dimensões intensas. Não são extensas. E uma regra fundamental que a Graham encontrou, que todo mundo encontra também, uma maneira boa de ser feliz é esperar pouco. É renunciar. Quem sabe renunciar é mais facilmente feliz. E isso explica um pouco, por exemplo, por que alguém resolve ser um monge e vai morar num mosteiro, separado de todos, vivendo numa comunidadezinha lá, mais ou menos pobre, e esperando a glória de Deus. A gente pode chamar esse cara de completamente maluco. Se a gente olhar pelo lado material, pelo lado linear. Se a gente olhar pelo lado complexo, ele pode ser o mais inteligente, porque ele sabe resolver o sentido da vida, que é uma parte fundamental da felicidade. Para que a gente vive? E lá, então, a gente percebe imediatamente que é importante viver com os outros, para os outros, ser útil para a sociedade. De repente, muita gente se sente feliz quando se sente útil à sociedade, quando está no meio ambiente em que ela é valorizada. Não é dinheiro, nem é propriamente amizade, não adianta contar amizade. Hoje, inclusive, quem tem um blog ou qualquer coisa do gênero tem lá os seus seguidores. Alguns têm milhões que nunca viu. Não substitui a amizade. Amizade é outra coisa. Contar amigos é quantitativo. Amigo de verdade é algo para se guardar. É outra coisa. E não podem ser muitos. Porque, sendo profundos, sendo intensos, não podem ser assim multiplicados. Então, a felicidade é uma obra inacabada, mas que nós podemos aperfeiçoar, podemos arrumar cada vez melhor e, com isso, chegar a alguma coisa interessante para a gente poder ter uma vida tranquila, uma vida com sentido, uma vida que não só usa o lado linear para poder andar no chão, que é muito importante andar no chão, mas também desfrutar as suas intensidades, as suas profundidades, os seus sentidos, os seus significados. E aí que está a complexidade. Bom, era isso que eu imaginei dizer para vocês. Eu tentei, então, levar também para um lado mais concreto, de uma exemplificação de vida. Eu espero que possa ter interessado. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Pedro Dema, é sempre uma aula mesmo, né? A gente aprende tanto em tão pouco tempo e tenho certeza que não só eu, como todo mundo que está acompanhando aí sua palestra, está ansioso para os 30 minutos finais, né? Para o final do evento, para continuar, né? Fazer as perguntas, né? Ao final, vamos ler as perguntas e as colocações de todo mundo que está aqui na fala. Vou chamar, então, agora a Marina Weinstein. Vou ler a biografia da professora Marina. Você quer falar alguma coisa, Nuri? Eu quero só cumprimentá-la, Marina. Tudo bem, querida? Tudo bem? Boa tarde. Com a gente também, né, professora Marina? Tudo bom? Tudo bem. Então, vamos lá. Marina Weinstein, né, é doutoranda em Tecnologias da Inteligência e Design Digital na PUC de São Paulo, com especialização em Digital Marketing, Hyper Island, Suécia, e mestrado em Comunicação e Semiótica na PUC de São Paulo. Leciona na graduação da ESPM e tem experiência de 15 anos trabalhando em agências de propaganda. Seja muito bem-vinda, Marina. A fala é sua, você tem mais ou menos 30 minutos. Tá bom, muito obrigada, Débora. Então, em primeiro lugar, quero agradecer, é uma honra estar aqui, especialmente numa mesa com o professor Pedro Demo. Pedro, muito obrigada, mais uma aula, né? Tivemos direito aqui a uma aula. É um prazer, Obrigado. é um prazer, assim, inestimável. Agradeço também aqui todo o time Nuricel, obrigada pelo convite de novo, é um prazer estar aqui, Marcos, Débora. Obrigada mesmo, e especialmente, né, Instituto Alfa-Lumen, eu sou fã confessa do trabalho aqui, eu espero poder contribuir com a discussão, então, hoje. Eu começo falando, a minha biografia apareceu, né, aqui, vocês podem ver, né, venho de uma carreira aqui de publicidade, certo? Focada em tecnologia, né, obviamente com a passagem aqui de semiótica, e professora, certo, de diferentes estilos de sala de aula, vamos falar assim, porque comecei ali alguns anos com uma educação mais informal, tá? Educação livre, cursos livres, né, focados em adultos, e aí nos últimos anos, agora sim, focada especialmente a graduação, tá? Que eu entendo até, inclusive, que tem uma certa passagem de vida adulta aqui, certo? Que eu falo com adultos, mas eu pego bastante os alunos de primeiro semestre, ou seja, né, um pessoal que está vindo ali ainda muito novinho, e sinto bastante necessidade de beber não só no universo da educação, mas da pedagogia em si. Então, essa é a minha breve história, e aí para o encontro de hoje, eu resolvi trazer alguns conceitos que vêm da complexidade, e depois discutir um pouco esse 2021, né, quase que pensar o que a gente vai fazer a partir de agora, né, o que a gente já tem feito. Bom, eu não gostaria, inclusive eu nem quero repetir, né, acho que a gente teve uma bela aula agora sobre algumas questões da complexidade, mas eu vou começar trazendo um pouco a ideia de ordem e desordem. Até Nuricel, quando abriu o evento, falou um pouco disso, né, rapidamente, mas me interessa muito a gente pensar nesse conjunto de coisas que precisam coabitar. Certo? Então, o conceito de ordem, ele acaba extrapolando algumas ideias, certo? De estabilidade, de rigidez, de repetição, de regularidade, e ele se une ali à ideia de interação e, recursivamente, ele se une à desordem, que acaba comportando dois polos, certo? O objetivo e o subjetivo. O objetivo é o polo da agitação, da dispersão, da colisão, das irregularidades, das instabilidades, certo? Em grande resumo aqui, dos ruídos e dos erros. E aí o polo subjetivo é o da impredictabilidade ou da relativa indeterminabilidade. Então, né, aqui tudo de acordo com o Morin, certo? A desordem para o espírito traduz-se pela incerteza, certo? E aí isso vem com a gente, vem esse acaso, que é o ingrediente inevitável de tudo que nos surge e nos urge, né? E se torna urgente também com a própria desordem. Ainda sobre esses conceitos de ordem e desordem, Morin considera que não é mais possível o paradoxo, né? Então, de um lado, a desordem máxima, indicando que o universo tende a uma entropia geral, e de outro, neste mesmo universo, as coisas se organizando, se complexificando e se desenvolvendo. Ou seja, né, a agitação, esse encontro ao acaso,
tudo isso é necessário para a organização do universo e é basicamente desintegrando-se que o mundo se organiza, né? É justamente nessa mistura aqui complexa que une as duas noções de ordem e desordem que a gente consegue ter aqui uma espécie de continuidade. E de acordo com a ideia da complexidade, que eu acho interessantíssimo, né? Um universo que ele é estritamente determinista, ele é apenas ordem, né? Ele é um universo sem inovação, sem criação. E um universo que é apenas desordem também não consegue construir organização. Então ele acaba sendo incapaz de conservar a novidade e, por consequência, a evolução e o desenvolvimento. Então, se a gente pensa somente nos dois polos, eu acho que a gente tem essa tendência aqui quase binária, né, de ser ou não ser, da ordem ou da desordem, não, é o E, né, é a soma. Então, a gente tem que pensar que tudo isso convive ao mesmo tempo dentro da complexidade. Voltando ali à ideia do universo, a gente vê que um mundo absolutamente determinado ou um mundo absolutamente aleatório é uma ideia muito pobre, é muito mutilada, porque o primeiro é incapaz de evoluir e o segundo é incapaz de nascer, certo? Eu gosto muito dessa construção do evoluir e do nascer, né? Isso leva a gente a pensar o quanto que o movimento de ordem e desordem é necessário, né? De entropia e caos, linearidade e não linearidade, certo? O professor Pedro acabou de trazer um pouco a ideia do computador, né? Eu acho uma imagem perfeita aqui para a gente pensar. Os seres humanos não são lógicos como o computador, certo? Então não se trata de quase que de uma substituição, de uma possibilidade de uma substituição, que é uma discussão bem contemporânea, ao mesmo tempo que a gente pode, como ser humano, se apropriar de algumas coisas ali daquela parte lógica que pode ser muito interessante. Bom, acho que vocês estão vendo aqui que no meu cenário tem uma muleta, certo? Não foi sem querer, não. Ela está aqui, ela é minha fiel companheira agora, porque recentemente eu caí num buraco, tá? Isso não é metafórico, isso é literal. Eu estava andando na rua, né? Eu estava, enfim, ouvindo um podcast e, de repente, 2 cachorros muito grandes latiram muito alto, eu me assustei e tinha um buraco ao lado e eu não percebi. E assim eu rompi aqui 2 ligamentos. Então, aqui o evento online não permite ver, mas estou aqui com o meu pé para cima. E eu fico pensando, isso vai fazer quase 4 semanas agora, né? Mas eu fiquei justamente pensando na questão da ordem e da desordem. Aqui em relação a esse corpo, que estava num momento ali funcional, né? Em ordem, e ele entra em desordem, certo? O meu fisioterapeuta, aliás, meu querido fisioterapeuta Ilan, ele começou a me explicar que os ligamentos, enfim, são fios que mantêm a nossa estabilidade, e aí eu comecei a pensar nessa ideia de ordem e desordem aplicada a esse exemplo. Na primeira semana eu não conseguia colocar o pé no chão, eu tinha que ficar o tempo todo para cima e acaba né, essa falta de movimento acaba sobrecarregando 2 coisas aqui na minha vida. A minha lombar e o meu marido, basicamente, né? Porque o meu sistema interno, ele desbalanceia, ele entra numa espécie de desordem ali, certo? O joelho força mais, o ombro sobrecarrega, tudo, né? O sistema passa a funcionar de outra forma, e aquele meu sistema externo, né, que eu estou chamando aqui do meu marido brincando, mas ele passa a atuar em várias coisas que antes eram banais de serem feitas, mas que eu não estava mais conseguindo fazer. E aí, essa anedota tangível aqui, ele é só um jeito de ver, né, como que o corpo ele pode se desorganizar, né, entrar em desordem e se organizar em seguida, para trazer, obviamente, autopoiese. Né? A conservação da autopoiese e da adaptação de um ser vivo ali no seu meio são condições sistêmicas para a vida. Então, um sistema vivo, como um sistema autônomo, ele está constantemente se autoproduzindo, certo? E se autorregulando, sempre mantendo as interações com o meio, onde este apenas desencadeia mudanças determinadas na sua própria estrutura e não através de um agente externo. Vamos deixar o meu pé de lado agora um pouquinho e voltar para os termos teóricos. Além da ideia da ordem e da desordem, eu gostaria de abordar um pouco o conceito da inteligência cega, também, né, de acordo com o Morin. Então, o que ele traz para a gente? Né? A gente vive sob o império dos princípios de disjunção, de redução e de abstração.
cujo conjunto Morin chama do paradigma da simplificação. O professor Pedro já falou um pouquinho disso, né, das questões reducionistas e da simplificação. Mas a gente sabe, né, Descartes formula esse paradigma essencial do Ocidente, né, que acaba separando um pouco filosofia e ciência. Então, é como se a ciência fosse privada da reflexão a respeito dela mesma. Então, o princípio da disjunção, ele isola radicalmente um dos outros 3 grandes campos do conhecimento científico, né, a física, a biologia e a ciência do homem. Essa visão separatista, ela mostra que o pensamento simplificador é incapaz de conceber a conjunção do uno e do múltiplo, né, deste ser e desse local, desse ecossistema, dessa esfera que ele habita. Então, é um olhar que acaba privilegiando muito o campo do ultra-especialista. Então, a gente vê, né, se a gente quiser trazer exemplos aqui, a gente vê que no campo da medicina, por exemplo, é muito claro ali, né, que a gente tem perfis, por exemplo, essencialmente técnicos ali, das ultra-especialidades, certo? Que acabam não olhando para o todo. E aqui acho que a gente está, e seguindo a proposta da complexidade, é uma discussão totalmente contemporânea, ver como que a gente vai lidar com isso. Significa que o ultra especialista não serve, não tem uma função de jeito nenhum, né? Tem, mas como ele se relaciona com esse todo, né? Então, até a minha afilhada agora, ela tem síndrome de Down, ela vai fazer 3 anos agora, e eu entrei nesse universo há 3 anos, então eu sabia pouco, e agora eu acho que eu sei muito pouco, mas a gente começou a ver como o olhar, né, do complexo ali, justamente do múltiplo, é importante para ela, assim. Então a gente vê linhas, eu digo porque eu falo muito com, né, com os pais dela, e a gente vê linhas assim que olham para o macro dela e que olham para ela, né, como a pessoa que tem síndrome de Down e que não olham apenas para a síndrome de Down. Então, esse olhar de uno e de múltiplo, né, e aqui extrapolando o exemplo de novo para o sistema, para o universo, para onde a gente está, né, para o contexto que a gente está, a gente vê a importância de não cair, né, ou de não privilegiar, não é nem cair, perdão, é não privilegiar a simplificação, tá, nesse caso. Porque, por um lado, o super especialista, ele entra no detalhe, mas, por outro, ele acaba ignorando os detalhes ao redor. Esse é justamente o caminho do que Morin chama de inteligência cega. Ela acaba destruindo os conjuntos e as totalidades, isolando todos os seus objetos do seu meio ambiente. Então, ela não pode conceber o elo inseparável entre o observador e a coisa observada, né? Até eu preciso, depois, o professor Pedro comentou aqui, eu preciso estudar, mas eu até anotei aqui no meu papel aquela questão do átomo, né? E eu até peguei uma frase que achei interessantíssima, né? O observador é parte daquilo que ele observa, certo? A gente não consegue isolar essas 2 questões, né? Como se fossem 2, elas são, na verdade, um grande múltiplo aqui para a gente entender. Voltamos um pouco ao meu pé, né? De novo, fim de semana passado eu tive a oportunidade de ir à praia. E eu estava muito feliz de ir para a praia, e eu nem parei para pensar que eu teria que, por exemplo, passar por um terreno mais acidentado, né? A areia, ele é um pouco mais imprevisível, certo? Eu ainda estou de muleta, né? Deixei ela aqui na câmera, né? Os solos mais duros e mais retos são mais interessantes para mim. E basicamente tudo isso não existe numa praia, né? É justamente o oposto. Quando eu cheguei lá, eu não me aguentei, eu entrei no mar. Eu entrei com a tornozeleira, eu estou usando uma tornozeleira, ainda com medo de lesionar, né? Enfim, de piorar essa lesão. E aí, quando eu voltei ali do meu fisioterapeuta, eu contei para ele sobre isso, né? Falei, olha, eu fui, aí eu entrei no mar, e aí ele me respondeu da seguinte forma, né? Ele poderia ter um olhar do ultra especialista? Poderia. Mas ele olhou para mim e falou assim, olha, do ponto de vista do pé, não foi uma boa decisão. Mas do ponto de vista da sua cabeça, pode ter sido muito positivo. Então, eu fico feliz que você entrou no mar e que nada aconteceu. Certo? Então, nesse momento, o que ele faz? Ele foge da inteligência cega, né? Ele acaba conseguindo não isolar a ideia de cura, né, da lesão do pé, que é uma parte ali do meu corpo, que hoje está em desordem e que está trazendo a desordem para o contexto inteiro, certo? Mas ele percebe que talvez o banho de mar pode fazer parte aqui de uma estratégia maior, né? Vamos falar assim. Bom, vou passar para o terceiro conceito que me interessa e que eu decidi, né? Eu fiz uma escolha de trazer para hoje, que é a complexidade e a ação, né? A gente já viu a ordem e a desordem,
A gente acabou de ver o paradigma da simplificação e agora a complexidade e a ação. Então, de acordo com Morin, a ação é uma decisão, uma escolha, mas porém é também uma aposta. Então, na noção da aposta, está justamente a consciência do risco e da incerteza. Toda estratégia, em qualquer domínio que seja, tem consciência da aposta. E o pensamento moderno ele tem entendido que as nossas crenças mais fundamentais são justamente objeto de uma aposta. A ação é estratégia. A palavra estratégia não designa um programa pré-determinado que baste em si, né, para aplicar sem variação no tempo, mas a estratégia permite, a partir de uma decisão inicial, imaginar um certo número de cenários para ação. Cenários esses que podem ser modificados segundo as informações que vão chegando no curso da ação e segundo os elementos aleatórios que sobrevirão, né, e justamente perturbarão a ação em si. Então, no momento que eu entro no mar, né, que eu decido entrar no mar, eu faço uma escolha. Né? Eu sei que eu tenho uma lesão, eu sei que aquele é um ambiente instável, eu assimilo os riscos envolvidos, que são machucar o pé novamente, ser levada por uma corrente de água mais forte, ter medo, passar por alguma situação de estresse, mas eu também absorvo a ideia do ganho que eu posso ter entrando no mar. Então, embora a ação pareça uma via de simplificação dentro da complexidade, ela não é. Morin diz justamente que a ação é o meio concreto e às vezes vital da complexidade. Né? Ele é quase que um motor ali, é através da ação, né, frente àquilo que pode sim ser imprevisível e totalmente descontrolado, né, mas que vai levar a gente por determinado caminho, né, para usar a palavra aqui, né, inclusive do método. Onde as ações se encaixam? Né, em estratégias que contemplam o inesperado. Então, a gente nunca vai conseguir prever a exatidão do que vai ser esse inesperado, mas a gente consegue estar atento e estar muito prudente, né? Estar conectado com aquilo que está acontecendo e preparado, de alguma forma, para estar despreparado. Bom, ordem e desordem, inteligência cega e a importância da ação. Agora eu quero fazer o salto aqui, né, a chegada em 2021. E para isso, até recentemente eu estava lendo um livro que Morin publicou, que eu não sei se alguém daqui teve a oportunidade de ler, mas ele publicou, né, Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. E foi recentemente que eu li esse livro, porque ele, inclusive, de certa forma, ele se conecta com a minha pesquisa atual. E no livro, Morin conta a passagem histórica, no momento inicial do livro ele faz uma parte até autobiográfica, porque ele inclui a relação que ele tinha com a guerra, e como que a visão de mundo, né, de uma pessoa que está dentro de uma crise, certo? Está passando pela crise, que é o que a gente está vivendo hoje, né? É uma crise diferente da crise da Segunda Guerra, mas ambos são ambientes ali que trouxeram muita desordem e depois muita ordem, e a gente está pela passagem histórica, a gente está vivendo esse momento agora. E aí no livro, né, acho interessantíssimo também ver a visão, agora, né, completou o centenário, né, então passou por algumas crises diferentes, mas o Morin diz que essa crise inaugurada pela pandemia o surpreendeu, mas não surpreendeu a sua maneira de pensar, ao contrário, a confirmou, certo? A complexidade está aqui. A gente nunca teve tão fechado fisicamente no isolamento e nunca tão abertos para esse destino terrestre. Então, a gente está condenado a refletir sobre os nossos caminhos, a nossa relação com o mundo e sobre o próprio mundo, certo? E no campo da aprendizagem, aqui agora afunilando um pouco, né? Porque acredito, inclusive, que a gente tem aqui alguns educadores presentes, né? E professores e tudo mais. Mas tudo isso totalmente aplicável aqui ao campo da aprendizagem. Então, no livro, Morin traz aqui um trecho que ele fala: as injunções do isolamento levaram cada um a refletir sobre seu modo de vida, suas reais necessidades, aspirações, tudo que foi reprimido, certo? Naqueles que se submetem à rotina, condução, trabalho e cama. E que, de certa forma, esquecido ali nos que gozam de uma vida menos oprimida, né, e geralmente um pouco mais mascarada ali, por mais diversão, né, por mais prazeres estéticos, né, vamos dizer assim. Mas a crise numa sociedade, ela acaba suscitando dois processos contraditórios. Então, um deles é aquele que estimula a imaginação e a criatividade na busca de soluções novas, e a gente se vira, e a gente se auto-organiza, já falamos aqui, inclusive, de autopoiese. Mas o segundo é a busca do retorno à estabilidade passada ou
a adesão a algum tipo de salvação providencial, que de alguma forma retomaria ali algum estilo de ordem, né? Alguma coisa, entre aspas, mais confortável. Tá? Mas basicamente vias de ordem e desordem sendo buscadas constantemente no meio da crise, certo? Então, a gente não tem que se fiar ali nas probabilidades e nem esquecer que todo acontecimento histórico ele é transformador e ele é imprevisto. E, nesse sentido, toda e qualquer decisão exige uma estratégia que integre o imprevisto. Então, trata-se, portanto, de prever a eventualidade do imprevisto. Em todos esses casos, é necessário, né, ou tentar superar a contradição ou fazer uma escolha que implica numa aposta. Certa vez eu vi um vídeo do professor José Pacheco dizendo que o oposto da inovação é o professor conformado. Então, um professor que segue o sistema, né, que vem sendo aplicado há anos, sem questionamentos ou críticas, basicamente um sistema que foca em passar informação e não em práticas e ações que estimulem o aluno que construa conhecimento, né? Inclusive o professor Pedro tem aqui, né, uma obra incrível sobre isso, né, sobre a necessidade que a gente tem do pesquisador, dele ser autor, dele construir, né, dele colocar para fora e não achar que a gente pode embutir ali para dentro, né, na cabeça de um aluno, falar, toma, tá aqui, né, vou colocar na sua cabeça isso daqui que vai funcionar. Mas é um fato, a gente ainda habita um sistema que não presume totalmente a complexidade como uma forma de existência, né, que ainda separa a ética e estética, que isola as variáveis em prol de determinadas métricas de ensino, certo? E não de aprendizagem, o que seria até mais interessante. Então, a minha pergunta de hoje, e sim, eu trouxe uma pergunta e não uma resposta, porque está justamente nessa nova era da complexidade, inclusive o termo que dá nome a esse evento. O que a gente tem que planejar e fazer daqui para frente? Né? A gente vive provavelmente uma das maiores experiências de inesperado, né, do século. Então, compreender o tamanho do impacto disso talvez ainda seja bastante precipitado, né? Estamos no meio do turbilhão, a gente não consegue nem dizer que é meio para o fim, a gente nem sei se existe um fim ali, mas a gente já tem as sinalizações do que a gente vai enfrentar. Então, a gente tem, por um lado, algumas gerações que tiveram os canais com ensino formal cortados, né? Seja por falta de acesso à tecnologia, seja por falta de um ambiente familiar que pudesse minimamente se transformar para acolher as questões de aprendizagem, seja por queda de saúde mental, seja por crise econômica e política, certo? E a gente também tem um outro lado que até contém a parcela da população que não enfrentou questões financeiras ou tecnológicas de uma forma tão drástica, mas que, embora tenham tido acesso à tecnologia, passaram por uma profunda reconfiguração do que é esse processo dialógico. Eu tenho até me interessado bastante pela teoria da distância transacional, que surge nas pesquisas do Moore, no campo da educação à distância, especialmente. Tá? Então, o autor ele entende que na educação à distância é muito necessário compreender o nível da distância, justamente, que um aluno, né, que um estudante pode ter em relação a seu professor. E aqui não é uma distância puramente física, né? Ela é também emocional e, portanto, cognitiva. E indo além, né, agora falando até do ambiente de sala de aula, o ambiente de aprendizagem, todo mundo aqui tem estudantes em sala de aula física que não estão conectados com o que está acontecendo na sala, certo? A distância ela não é só o fato da pessoa estar presente fisicamente. Todo mundo passou também por momentos de ausência de estudantes em diferentes momentos, então ausentes por acesso, ausentes por dispersão, ausentes até mesmo por escolha. Tá? Então, aqui não se trata muito de julgar o indivíduo pelo todo, mas a gente entender sobre esse viés da complexidade, que é a parte pelo todo e o todo pela parte. Então, o nosso desafio, por agora, é pensar nesse plano de ações que entende que ordem e desordem coabitam, que prevê que cada escolha exclui outra, e que a gente é, inclusive, parte desse todo, certo? Envolvido em todos os dilemas humanos que uma crise global pode ter. E que, sim, o inesperado vai ser a condição disso. A gente está lidando hoje, como sociedade, com temas emergentes que transformam muito a nossa postura. Não dá para voltar para a sala de aula física, né? Se é que não saímos exatamente da sala de aula, mas não dá para a gente voltar com a mesma cabeça que a gente tinha num tempo e espaço pré-pandêmico. Todas essas vivências, né, desses
pequenos núcleos desses indivíduos no todo e o todo nos indivíduos transformaram a nossa visão de mundo, né, radicalmente. Talvez até a palavra transformaram aqui é bastante, né? Mas elas impactaram, né? Elas interagiram, elas trouxeram, assim. E aí, para trazer, se a gente quiser pensar até nas crianças, né? O meu filho tem quase 6 anos e morte virou um assunto da vida dele. Ele conversa sobre a morte. Eu imagino que antes de um momento pandêmico, esse assunto não necessariamente entraria com tanta ênfase na rotina dele. E a gente vê, assim, são investigações sobre a morte. Né? Ele me pergunta assim, ele vê, sei lá, ele vê o Pelé na televisão. O Pelé tá vivo, mamãe? Michael Jackson tá vivo? A Mônica e o Cebolinha estão vivos? Né? Então, é uma discussão, né? Assim, então, os melhores amigos dele perderam um avô. Então, o que é morrer? Para onde vai? O que acontece? Então, isso é só um exemplo, né, de como essas cabeças, e de como a gente hoje, né, não só essas, né, somos nós, que estamos vivendo esses dilemas, né, e que tem que pensar muito do ponto de vista da complexidade. Então, são dilemas que, aqui no caso, a discussão sobre a morte, ela não é específica da pandemia, mas ela se intensificou aqui, nesse momento. Então, como é que é voltar a essa sala de aula física com essas novas vivências? Como é que a gente compreende o indivíduo como parte do todo? Ainda confuso entre a linha, né, que pode existir, se é que existe, se ela é visível, se ela é perceptível entre a ordem e a desordem. Tá? Acho que vocês já perceberam um pouco do meu vício aqui na criação de algumas imagens, mas para fechar a minha fala, eu queria pedir eu deixei uma imagem com o time aqui do Instituto. Dá para compartilhar aquela imagem agora? Essa é uma imagem de um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Walter Firmo. Ele é um fotojornalista carioca, e ele tem uma metodologia muito interessante, não é nem uma metodologia, né? Mas enfim, uma prática, que ele faz o seguinte, ele chama esse tipo de foto que a gente está vendo aqui, é de autoria dele, tá? Ele faz uma coisa na hora de tirar foto que é o seguinte, ele fala que é um fotógrafo ladrão. Ele prepara a câmera dele, ele olha o cenário todo ali, então nessa foto, nesse caso, né, ele provavelmente olhou ali as bandeirinhas, ele entendeu o jogo de cores, ele escolheu um local, ele fotometrou, ele fez a questão técnica da foto, e ele fica parado com a câmera lá. E aí ele espera alguma coisa acontecer, qualquer coisa. Pode ser passar um cachorro, pode ser entrar gente na foto, pode ser, né, qualquer coisa que esse instante traga, que é basicamente imprevisível. Ele não sabe direito o que vai acontecer naquele momento, mas ele está ali enquadrado. Então, ele olha para esse todo, e até em determinado momento onde ele tem alguma espécie de ordem ali, e ele espera alguma coisa acontecer. E aí, nessa foto, né, assim, ele não é um fotógrafo especialmente que dirige as pessoas, ele... Né? Então, assim, aqui tem uma composição interessante, pode lembrar, né? Aqui é uma criança e um adulto, pode lembrar um pai e um filho, mas tem a configuração do chapéu, né? A expressão deles tem algo muito interessante acontecendo ali, né? Eu fico muito curiosa para saber o que eles estavam vendo, certo? Mas é isso, o Walter Firmo, ele tem esse estilo de fotografia que ele fica esperando esse inesperado, ele é praticamente viciado no inesperado. Tá? Então, ele fica trabalhando com esse controle e descontrole, ordem e desordem o tempo todo. Ele tenta entender que a composição do fundo é importante, né? Esse cosmos, esse universo, esse todo aqui representado, e ele aguarda a imprevisibilidade do uno. Né? E, por fim, ele toma a ação, que é o clique. Então, como educadores, eu deixo aqui a pergunta: onde que está a sua ordem hoje? Onde que está o seu enfrentamento da desordem? Como é que tudo isso coabita? Como que você, indivíduo, se vê nesse todo e vice-versa? E aí, qual que é o seu plano de ação? Então, para fechar, eu vou ter que voltar a Morin, né? Com a última frase aqui, ele faz um dos capítulos desse último livro, ele abre com essa frase, e eu acho ela muito interessante. Então, vamos lá. Se não esperares o inesperado, não o encontrarás. É isso, muito obrigada, e agradeço novamente. Posso tirar minha muleta do quadro? Muito obrigada, maravilhosa apresentação, Marina, como sempre, né? Sensacional. E a gente vai abrir agora as perguntas aqui, né? Nós já temos algumas, e vou lançar, tá bom? Bastante pergunta, tem interação lá no YouTube também, inclusive do seu fisioterapeuta, viu, Marina? Ele diz que é uma honra ser citado por você, ele está lá assistindo você no YouTube, tem muitos comentários
falando bem, felizes com as palestras, antes da Nuri começar a ler aqui, Nuri. E a gente quer te ouvir também, Nuri, que na prática, né? Muita gente está perguntando na prática como funciona. E eu acho que nada melhor que você no Alfa, né? Como a gente está fazendo isso funcionar. Mas só para avisar aqui, ó, já tem gente assistindo a gente do Brasil inteiro, gente do Macapá, né, mandando abraços, dizendo que está acompanhando, muita gente agradecendo, mandando mensagens para a Marina, para o professor Pedro Demo, que estão amando. E é isso, bora lá, Nuri, então pode começar. Quem quiser também mandar perguntas, pode mandar aqui no chat. A Ângela Virbolin, grande parceira nossa também, maravilhosa, pesquisadora maravilhosa, ela coloca o seguinte: na abertura do evento, a Nuricel comentou sobre a importância de ajudar nossos jovens a lidar com o que tem à frente, o inesperado. Esse tema foi abordado também pela Marina. Como a teoria da complexidade entende esse papel da educação, principalmente quando vemos que as escolas tradicionais não focalizam esse inesperado, nem mesmo a inovação? Para você, Marina, mas Pedro, você também fique à vontade para se colocar. Tá bom, deixa a Marina primeiro responder, então, que ela tocou no assunto diretamente. Obrigada. Vamos lá, eu acho que a questão do inesperado, né, você lidar com o inesperado significa você ter um espaço de mobilidade, né? Então, quando a gente fala disso dentro da escola, e obviamente também aqui eu trago muito a minha vivência é bastante na graduação, né? E eu até converso com os alunos, às vezes os professores vão me entender aqui, existe, né, a gente tem plano de aula, a gente tem, tudo totalmente organizado, preparado para ser deslocado, né? Então, assim, eu pelo menos atuo assim, e acho que tem uma questão só da cultura da organização, porque a cultura da organização precisa prever isso, e precisa permitir isso, e nem sempre isso é permitido. Né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se aluno me parar e, assim, volta 3 páginas, eu vou voltar as 3 páginas, vou voltar 10 páginas, enfim, a aula, ela é um organismo vivo, ela precisa ser um organismo vivo. Se ela não for, né, dialógica, não tem como, a gente não implementa, a gente vira um orador, né? O professor sendo um orador, né, sendo um palestrante, acho que não é o objetivo ali enfim, aí cada um tem posições, mas do que eu acredito como educação. Então, para você ter esse espaço da inovação e do imprevisto, você vai ter que ter uma cultura que permita que isso aconteça, né, que entenda que o imprevisto faz parte e que permita essas mudanças de caminho, né, ou de via, né, trazendo, né, o Morin, ele fala em via, eu gosto dessa ideia dele de via, né, e de não de ficar falando assim, não, uma revolução, né, são vias, são caminhos, são coisas que a gente tem que abrir. Nem sempre é possível, isso está ligado até a sistema capitalista, né? Então, assim, o aluno que está lá, ele tem que ter todos esses conteúdos até a data tal, até não sei o que, até não sei o que, até não sei o que. E aí a gente, como professor, fica ali falando, mas não foi ainda, e tudo bem não ter ido, né? A gente não é linear, né, Pedro? A gente não é um computador, a gente não é 2 mais 2. Então, acho que o grande espaço da inovação e da imprevisibilidade, nesse caso, está nessa capacidade que você pode ter de manejar esses tempos e espaços em relação às trocas dialógicas que acontecem numa sala de aula, né? Enfim, num espaço de aprendizagem. Eu já até questiono o nome sala de aula hoje em dia, mas precisa ter esse espaço para manobra, tá? Então, acho que na minha visão aqui é bem prática, mas é isso. O quanto que a gente consegue, às vezes, alongar, aumentar, diminuir, trocar, né? Eu estou ainda tendo, eu não sei como é que está todo mundo aqui, mas eu ainda estou numa experiência online, eu não estou ainda frequentando fisicamente o espaço, e é impressionante como nesses 4 semestres pandêmicos, né, podemos chamar assim, eu troquei totalmente, cada semestre teve uma cara, com o mesmo conteúdo, né? O conteúdo formal tá lá, tá, mas eu fui trocando a cada semestre, porque inclusive a gente não é o mesmo a cada semestre numa pandemia. Então, enfim, acho que esse é minha resposta. Bacana, muito boa a resposta, excelente. Pedro, quer complementar, quer colocar alguma coisa? Vou tentar complementar um pouco, porque acho que ela abordou uma questão muito importante da educação, que eu não abordei, de aprendizagem, como eu gosto de empurrar a aprendizagem para a ideia de autoria,
de autonomia, de autopoiese, que também que ela citou muitas vezes, né? O que está faltando na escola, de modo geral, são essas atividades de aprendizagem que permitem que o aluno se surpreenda, descubra, se motive, ache interessante, que muitas vezes nós até fazemos quando temos um pré-escolar bem arrumado. Que os grandes autores sempre disseram que essa ideia da aprendizagem mais profunda, autoral, de autonomia, começa no pré-escolar ou antes. E não lá no mestrado, quando a gente aprende a pesquisar, aprende a produzir texto, e é avaliado pelo texto, e assim por diante. Então, a escola mata isso, né? Porque a criança de 4 anos, ela anda, ela se levanta, ela pergunta, ela quer fazer experimento, ela gosta de uma hipótese de trabalho, faz uma aposta, faz uma hipótese, e assim por diante. Muita gente desenvolveu isso de maneira maravilhosa, entre eles, por exemplo, Piaget, né? Ou Montessori, que era mais prática, né? Mas e o professor também não dá aula, o professor senta junto com a criança e tenta arrumar a bagunça junto com a criançada, né? Agora, quando chega no ensino fundamental, a gente senta essa criança numa carteira por 45 minutos e quer que ela fique quieta. É uma coisa que nenhuma mãe faria. Porque é um absurdo, não tem nada a ver com aprendizagem, nada a ver com autonomia, com autoria. Isso dá razão àquela tese tão dura do Foucault, né, de que a escola faz parte do universo da prisão. Da interferência de fora, de cima, do cerceamento, né, do controle e assim por diante. E acho que isso também depende muito da formação do professor. Eu acho que aí também tem um grande problema. Nós nunca conseguimos fazer justiça ao professor, cuidar do professor, formar bem do professor, mantê-lo sempre atualizado, sabendo propor, que eu acho que a Marina trabalhou isso de uma maneira maravilhosa. Aí. Acho que o professor hoje precisa ser autor, cientista, pesquisador, né? E não apenas um transmissor de conteúdo, até porque a mera transmissão do conteúdo vai ficar no computador, obviamente. O professor é outra coisa, né? O professor é para colaborar na autoria, cuidar da autoria do estudante. Só isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito bom, Pedro. Obrigada pela colocação. Obrigada, Marina. Eu queria complementar um pouquinho. Posso, meninos? Posso? Vai lá, Nuri. Obrigada. Assim, as escolas elas têm que aprender a se reinventar. Mas o que é se reinventar? É colocar mais tecnologia? É colocar mais recursos? Não é nada disso. É fazer as pessoas se repensarem. Então, se a escola ela tem que agir de outra forma, ela tem que se conectar com o mundo, ela precisa viabilizar que a sua equipe, primeiro, tenha autonomia, como o Pedro falou, tenha liberdade, tenha compromisso, ela se conecte no fluxo, como você falou, Marina, tem que haver um esqueleto, mas o que preenche o esqueleto tem que ser orgânico. Um dia é diferente do outro dia. A interação com um grupo é diferente da interação com outro grupo, que é diferente no dia seguinte e na semana seguinte. Essa liberdade orgânica, ela precisa acontecer, tem que ser compreendida para que a escola permita isso ao professor. E o professor tem que se libertar do modus operandi vigente, né, tradicional, e também se reinventar nisso, porque às vezes é difícil sair da zona de conforto. É difícil. Teve uma vez, há uns anos atrás, que um professor me disse o seguinte: Nuri, você dá tanta liberdade na nossa ação que eu me sinto perdido. Ou seja, é interessante que o professor tem que se reinventar, ele tem que aprender a trabalhar a própria liberdade, a trabalhar a própria autonomia, para que ele possa multiplicar isso junto aos seus alunos. Então, ele precisa primeiro se repensar, precisa se reestruturar para que ele possa depois multiplicar isso junto ao grupo, às escolas, etc. Então, é um processo que começa dentro, né? Começa na própria transformação, na transformação individual do professor, do gestor, da escola
e vai se tornando abrangente. Das famílias também, né? Porque a família precisa entender, né? Sair dessa coisa linear o tempo todo, né? Que existe uma organização também na desordem, né? Não precisa ser aquele um capítulo por dia, enfim, né? Tem essa dificuldade. É interessante, assim, a gente passa na frente de uma sala produtiva, né? Com aquela energia, com aquela zona produtiva, inovativa, né? E quem tem um pensamento linear diz, meu Deus, que bagunça. Não é uma bagunça, é produção, né? É desenvolvimento, é interação. Então, mas para entender isso, primeiro o professor tem que entender, se entender, a gestão tem que entender, a escola tem que entender, a criança tem que entender, trabalhar a liberdade de uma forma produtiva, compromissada, responsável, e a família tem que entender. Então, é uma transformação, antes de mais nada, humana. E, ok, preencha com recursos, preencha, mas recursos são ferramentas. O que muda a escola é o indivíduo, são as pessoas, né? Eu falei sempre, a escola não é feita de paredes, de equipamentos, de recursos, a escola é feita de pessoas. São as pessoas que têm que construir essa mudança, né? Então, eu queria complementar isso. Obrigada, gente. Ia fazer uma provocação, então, aproveitando a fala da Nuricel, porque também a gente tem bastante comentários. Olha, todo mundo que está colocando aí de onde veio, a gente fica muito feliz de ver gente do Brasil inteiro, muito legal, viu? Professores de todos os lugares do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, enfim, de Goiás, muito legal. Eu quero fazer uma provocação aos três, porque a gente sempre vê, assim, inclusive aqui em todas as perguntas, esse anseio de como aplicar, né? Eu vejo, assim, tem uma das questões assim, nossos professores tradicionalmente não conseguem lidar bem com o imprevisível, e eu acho que não são só os professores, como a Nuri falou, né? Não adianta só fazer essa preparação dos professores se não tem toda uma estrutura, né? Então, a provocação, juntando ao questionamento que a Marina colocou, eu acho que vamos tentar responder essa pergunta, Marina, professor Pedro Demo, que fala muito dessa questão da autoria, da pesquisa, né? As crianças são, antes de tudo, cientistas, e a gente vem num momento histórico, né, em que a ciência está sendo colocada em segundo plano, como nesse momento histórico atual, né, lidando com esse imprevisível, né, nunca se fez tão necessário as teorias do Edgar Morin. Como fazer tudo isso agora, já, neste momento histórico? Quem começa? Pedro? Marina, Fiquem à vontade. Como quiser. Pode falar, Marina. Bom, acho que a primeira coisa que prática mesmo é entendendo, né, aceitando a complexidade como um rumo, e acho que a grande maioria que está aqui talvez já esteja nesse caminho, né, ou esteja encantado com esse caminho, mas entendendo a complexidade é esse estar preparado para esse inesperado. O que é estar preparado? Não é estar no controle. Tá? Acho que se a gente dissociar o controle da preparação, talvez a gente tenha uma chave importante aqui. Tá? Então, o inesperado ele vai acontecer, certo? Eu caí, né? Caí. Não estava no meu planejamento. Não gostaria de estar de muleta, né? Com todo respeito ao meu fisioterapeuta, certo? Ilan, mas não estava ali, não estava no planejado. Mas o que eu vou fazer com isso, certo? Então, assim, toda vez que aparece esse inesperado, esse imprevisível, seja ele, gente, aqui, às vezes é a condição, por exemplo, às vezes um aluno, um estudante que está, por exemplo, com dificuldade de aprendizagem. A gente nem tocou hoje muito em inclusão, né? Mas a gente pode até falar disso. Às vezes tem estudantes que estão em diferentes velocidades de aprendizagem, né? E eles não estão seguindo o que seria o, entre aspas, esperado ali por aquele tal daquele cronograma, tá? É por isso que eu acho que a discussão da inclusão ela é tão ainda complicada em alguns sistemas, né? Assim, já que eu inclusive trouxe a minha afilhada para cá, né, a Flora. Então, assim, estar preparado para entender que não é sobre controle, mas é sobre reação. É sobre o que você vai fazer com esse inesperado, certo? Você vai estar totalmente
certo, no sentido de certeza absoluta, provavelmente não, mas você vai estar dialogando com aquele estado presente, né? Que ali o Morin fala do estado presente e do estado de... me fugiu o nome, de atenção, né? De estar atento, tá? E que a gente pode também pensar nessa situação para trazer, né, o que o Pedro traz muito bem ali da autoria, do estar dono daquilo, né, do estar consciente daquilo, e lidar com a ideia de que tudo bem estar no descontrole. Acho que essa imagem da sala de aula barulhenta ela é perfeita, assim, porque quem não participa dela, às vezes é difícil de abstrair, entender o que está acontecendo, né? Às vezes ela parece um grande ruído que não vai dar em nada, e às vezes a gente acha que o ruído é um problema, né? E muitas vezes não, aquilo ali está acontecendo, a gente está fervilhando e depois a gente começa a ver tudo que vem em seguida, né? Tudo que vem ali de aprendizagem. Enfim, acho que é isso. Ana. Tá bom. Pedro, quer completar, Sim, Pedro? vou tentar dizer alguma coisa, né? Eu penso assim que a escola ela é demasiadamente previsível, repetida, reprodutiva, todo dia o mesmo processo, todo dia a mesma aula. Então, um dos poucos que bagunça isso de vez é o Pacheco, que aliás foi citado pela Marina, que é um grande educador que vive agora aqui em Brasília, onde eu moro, e que está experimentando muita dificuldade de inovar, porque, diferentemente de Portugal, onde ele encontrou um ambiente um pouco mais receptivo, aqui ele está encontrando muito problema. Mas, mesmo assim, eu acho que eu concordo muito com ele. É preciso, por exemplo, desfazer essa série de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tal. Quem está no ensino fundamental está todo mundo junto, é uma bagunça só. Bagunça no bom sentido, entendeu? Todo mundo junto, cada um tem o seu ritmo, cada um, então, desenvolve aquilo que pode desenvolver, acompanhado pelo professor. Então, isso muda completamente. Então, não precisa de aula, nem sala de aula. Isso aí já são coisas que pode até ter, mas não é essencial, não é importante. O importante é o ambiente de aprendizagem, onde a imprevisibilidade é fundamental e que vem, sobretudo, da capacidade de pesquisar, de perguntar, de duvidar, de questionar, de contestar, e que nós não temos. Então, um exemplo que me escandaliza muito é o Enem. No Enem do ano passado, que foi muito conturbado pela pandemia, naturalmente, apareceram 3 milhões de candidatos. Na redação, 28 tiveram nota máxima. De 3 milhões, 28. Ninguém. Ninguém redige. Por que ninguém redige? Porque a escola matou a redação. E troca de mera transmissão de conteúdo, tudo previsível. Redação já tem essa ideia boa. Uma boa redação tem alguma criação, tem alguma originalidade, tem alguma pergunta, tem alguma coisa interessante. Isso tudo se proíbe. A gente quer que o estudante apenas reproduza. E é por isso que a primeira teoria clássica mais conhecida de educação, de Bourdieu e Passeron, é o quê? A reprodução. E a gente pode se lembrar, se quiser ver isso no começo do século passado, é só olhar o filme do Chaplin, né? Tempos Modernos, em que ele critica duramente o Fordismo. A nossa escola é aquilo. A nossa escola continua fordista, não saiu de lá. Obrigado. Eu queria, se vocês me permitirem, comentar uma coisinha sobre essa questão. Eu queria compartilhar aqui umas imagens que eu acho bem interessantes. Vamos ver se eu consigo aqui. Sobre essa questão da imprevisibilidade, né? Eu vou só rapidinho. Eu entendo assim, dá para ver, gente? Ah, tá lindo. Tá. Então, imagina uma revolta. Vou partir para as ideias aqui da Marina, né? De figuras de linguagem aí, de metáforas. A vida é assim, né? A vida, ela é... Opa, peraí que desconectou. Só um minutinho. Vamos lá.
Então, considero que a vida tem essa característica que é o imprevisível, né? Então, aqui tem algumas imagens bacanas de mar revolto, né? Você nunca sabe qual é a onda que vai aparecer ou como é que vai acontecer, não dá para saber, né? Mas o surfista consegue dominar, né? Consegue surfar, consegue e ainda se divertir com tudo isso, né? Então, eu acho que assim, a educação tem que ser algo nesse gênero. Você tem que dar a técnica para que ele saiba dar conta da onda que vier, né? Da forma que vier. Então, não importa como vai ser, porque não tem como saber como vai ser, né? Não tem como você adivinhar o futuro ou você estruturar o futuro. São muitas variáveis. É todo um sistema complexo de uma teia com infinitos elementos e globalizada, mas você consegue fazer com que o teu estudante consiga ter todo o ferramental para poder se manter surfando e dando conta de tudo que ele vai enfrentar. E quando cair, saiba se levantar. Então, eu queria ter compartilhado essa ideia, né? Que a escola tem que fazer isso, tem que trabalhar de uma forma que a garotada fique preparada para dar conta de qualquer questão que venha e que saiba articular esse conhecimento para poder se manter dentro de qualquer ação inesperada e se divertir, né? Ou seja, algo que a gente tem que reforçar muito é esse lado emocional, né? Que é algo que não pode ser dissociado da aprendizagem de conteúdos, da aprendizagem cognitiva. Tem que ter a paixão, tem que ter a alegria, tem que ter o prazer da aprendizagem, tem que se divertir, porque a vida tem que ser prazerosa, né? A vida tem que ter esse lado. Então, eu queria só compartilhar essa ideia, né? Que mesmo no mar revolto, inesperado, complicado, cheio de desafios, dá para se divertir muito. Se a gente souber navegar, se a gente souber surfar, se a gente tiver o ferramental necessário, tanto cognitivo, quanto emocional, afetivo, social, para poder lidar com essas questões. Era isso, queria só comentar isso. Perfeito, Nuri. Linda a sua associação, né? Associar a técnica com a imprevisibilidade, com o emocional, com a diversão. Acho que não tinha imagem melhor para a gente encerrar. Tem muitas perguntas ainda, infelizmente, né, devido ao tempo, porque também vem outras palestras por aí, a gente não vai conseguir dar conta de todas, mas todo mundo está lendo e a gente já agradece, né? Vai ter mais coisas aí para frente, então quem já está aí ainda quer mais, está com esse gostinho de querer mais, é só continuar. Agradeço imensamente, professora Marina, professora Noricel, professor Pedro Demo, e vou passar a palavra para o Marcos. Eu gostaria de me despedir também, Débora. Então, mais uma vez agradecemos, Marina, Pedro, vocês já são parceiros assim que não podem faltar nos nossos eventos, porque assim sempre trazem muitas informações legais, compartilham muitas ideias. É importante a gente compartilhar e quanto mais pudermos ampliar para essa perspectiva da complexidade para ser inserida junto às nossas escolas, junto aos nossos educadores, porque não há outra saída, né? A vida não é simplista, a vida não é restricionista, tem que dar conta da complexidade. Então, vamos entendê-la bem e muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com todos nós. E muito obrigada a todos aqui que estão ouvindo e participando e perguntando, porque é isso que vale a pena, né? É essa ação que a gente desenvolve, é para isso que a gente faz o evento Conexões, outros eventos, que é justamente para trazer à baila informações para enriquecer a nossa educação. Muito obrigada aos dois. Obrigada, Débora. Marcos, com você. Agradecemos aqui
em nome do Instituto Alfalume, a presença da Marina Weinstein, do querido Pedro Demo, que sempre está conosco, assim como a Marina, a professora Noricel Villalonga Aguilera, a moderadora Débora. Nós vamos encerrar essa sessão, mas nós deixamos aqui no chat o link para a próxima sessão, que inicia às 18 horas. Então, haverá uma troca de link da sala Zoom, para que vocês possam acompanhar. Nós teremos a Denise e a professora Vera falando sobre altas habilidades às 18 horas. Se tiverem alguma dificuldade para encontrar o link, mas ele está aqui no chat, podem acessar o nosso site www.alfalume.org.br. Aqueles que fizeram a inscrição pelo Simpla estarão recebendo 10 minutos antes esses mesmos links que nós já adiantamos aqui, ou entrar em contato conosco através dos nossos e-mails, comunicacão@alfalumen.org.br. Vocês estão assistindo a segunda edição do Conexões, a Nova Era da Complexidade, organizado e promovido pelo Instituto Alfalume, com apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgulin, do Combrasde e da Stone. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos até às 18 horas. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tudo de bom. Obrigada, Pedro. Obrigada, Marina. Até a próxima.